Apóstolo charlatão. Desafio que eu quero ver. Tô falido, mas tô vivo. Apóstolo charlatão. O cão em pessoa. Mamados hermanos, vamos hablando sobre o mundo mágico de Zeus. Vamos buscando aí falar, fazer uma charla, hacer uma charla, uma pequenita charla acerca desse mundo lindo de Zeus, hermoso de Zeus. Bom, esse YouTube e essa gentarada gospel aí, esses haters, essa gente toda, no fundo só com humor, com ironia para lidar com essa turma toda, né? Porque o que aparece aí, o que a gente vê, assim a gente não acredita. Só um momento. A gente não acredita não no que está vendo, não. Como essa agora de manhã que recebi uma represália só porque eu estava falando disso aqui, ó. Olha o que é isso aqui, ó. Isso aqui. O camarada desistiu e veio isso aqui para mim, comentei, ele veio e tirou. Os vídeos chamando o camarada de gay, as pessoas dizem, o choma diz, tá aí no YouTube. Até agora não foi removido, mas deixa pra lá. Eu tô levando uma boa, porque qualquer coisa que suceder dessa feita, eu vou entrar com duas providências de uma maneira anárquica. Eu digo anárquico no sentido que pode ser que eu suma até do YouTube por conta dessas duas providências. São providências, obviamente, judiciais, mas que pode acarretar na minha tirada do YouTube, porque quando eu vou processar o próprio dono, a própria empresa que me dá alguma coisa, é óbvio que eu posso perder o emprego, entre aspas, né? Vocês entendem. Eu estou seriamente pensando nisso, mas deixa para lá, não vou me irritar, já fiz a minha parte, expliquei. É só esse encapetado, ou esse burro, entre aspas, não entender o que eu falei lá e novamente me processar. Vocês vão ver o que vai acontecer. Chega da gente estar pagando o preço, quanto que os outros é que criam a fake news. Por que o site Made in China não é processado? Por que o site Made in China não recebe represália? Fui eu e parece que o Reinar também recebeu. O Reinar, não vi mais o vídeo dele lá, deve ter também recebido alguma coisa. Então, é muito sério isso. Esses dois pesos das medidas. É impossível que essa gente não saiba que estão lá chamando o camarada de homo lá, homo progress. É impossível. Inclusive, os fãs estão lá todos doidos. Todos doidos. Então é porque é verdade? Então ele é homo mesmo? Ele saiu da Universal porque andava com outro macho? Complicado. Vai lá dizer que ele desviou já ele aquilo e vem a estragar. Vai entender. A culpa é tanto da assessoria dele, ou dele mesmo, desse bispão, como do YouTube. O YouTube também é culpado, porque o YouTube sabe muito bem que eu não coloquei vídeo deles, coisa em cima nenhuma aqui. Então vai os dois sendo processados. Eu saio de vez desse YouTube, que já até é bom mesmo que se isso. Não quero que isso aconteça, mas se acontecer, olha, sinceramente, essa merda só me incomoda. Não, olha, é cada coisa. Olha, eu já se vi fazer um elogio, um comentário bom, e dizendo ainda, avisando que tem gente falando mal, dizendo que estão chamando ele de gay por aí, caluniando ele. E o Renan, inclusive, fez isso também. Que eu vi que o Renan disse assim, se é que o vídeo do Renan foi removido, que parece, não estou vendo mais no canal dele. O Renan também disse, olha, isso aí cabe injúria, difamação e tal. Então quer dizer que é verdade. Se ele tira do meu vídeo, o vídeo está no meu canal, se dá strike no meu canal,
Eu elogiando o camarada e dizendo que é para processar aquilo ali que é calúnia, injúria e difamação. E vai tirar do o Carlos Renato, que está mais explícito nesse sentido. Então, os que estão falando é verdade, que não foram tirados os vídeos, então. Então, por que não se autodeclara que, né? É complicado, sabe? E esse camarada tá aí me perseguindo. É óbvio que tá me perseguindo. Agora, qualquer coisa que eu falo vai me dar um strike e é culpa do YouTube também, né? Claro que é culpa do YouTube, porque se o YouTube não quisesse dar, não daria. É complicado. Mas vamos seguindo. O canal muda de nome e a perseguição continua. É complicado isso. Eu estou aqui falando de conversas, estou aqui falando de tudo um pouco. Claro que eu citei o nome, mas citei o nome exatamente que eu achei assim, não, vou falar a verdade, o cara me enviou isso aqui, desisti do processo, estou fazendo aqui só uma manifestação para esclarecer para os inscritos, aí acontece o quê? O cara interpreta errado. Então não pode nem falar de bem do cara. Não, não pode. Não. E os fãs do demônio entendem errado. Eles são piores do que esses cães que estão latindo atrapalhando a live. Complicado. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse mundo mágico de Zeus, porque o Zeus realmente é o Deus que essa nata gospel ou qualquer um que se diz de Deus serve, inclusive na política. Hoje em dia, se você disser que é ateu convicto, rapaz, capaz do pessoal te linchar em praça pública, capaz do povo achar que se você estiver entre o bandido, que você é o bandido. Porque pode ver, o bandido que diz que acredita em Deus, ele salva. E o bandido que não, acredita, que não é bandido, na realidade, é acusado de bandido, mas não acredita em Deus, aí ele é o demônio. Porque tem que acreditar na religião de Zeus. Eu me lembro disso, e como isso é verdadeiro, que quando a gente estava em escola sobre influência da Igreja Católica, principalmente, mesmo sendo escola pública, depois uma outra particular, nas duas ocasiões, que se você dissesse que não tinha religião, ele já viu você assim com 3, 4, 5 olhos. E aí tem algum problema, deve ser um psicopata, deve ter algum problema. Olha, um perigo. Porque realmente ser religioso é ser honesto no Brasil, né? Todo católico é honesto, todo evangélico é honesto. Não tem nenhum católico, nenhum evangélico preso. Não tem nenhum católico evangélico bandido, enganador, salafrário. Não tem, né? Me recordo uma coisa que pegou bem, era na faculdade, um professor católico fanático roxo. Ele não deveria fazer aquilo, porque o Estado é laico. Não pode impor religião alguma. E se for para falar de uma, tem que falar de todas. Falar bem, não pode falar mal também. É assim que preceptua a Constituição. Mas eles não cumprem a Constituição, eles só cumprem pro lado deles. E fez uma pergunta: quem aqui é espírita? Quem aqui... Várias perguntas, ele perguntando a religião de cada um. Quem aqui é candomblé? Ele não falou candomblé, estou citando aqui. Dizendo, quem aqui é evangélico? Quem aqui... E eu não levantei a mão em nada. Aí eles, temos gente ateias aqui? Mas assim, o fim do mundo, né? Tem gente ateia aqui? Como é que pode? Impressionante, né? Chocante. Fim do mundo, né? Ora. E aquele santo, para esse professor, que tu defendia ele, que foi tirado da prefeitura daqui. Aquilo é um santo católico, né? É católico, é. Condenado, né? Condenado, tirado e condenado. Agora eu posso falar de outra coisa que eu vi com meus próprios olhos. Traindo a esposa. Isso é um baita católico, né? É respeitador, igual o pai dele, que fez um filho dentro do consultório, né? Traindo a esposa aceitando, porque é que nem a esposa do Paulo Elias, aceita tudo. Mas não é do Paulo Elias, é amor. Desses dois que eu estou citando é dinheiro, porque eles são ricos. Então é santo, né? Agora não é onde que eu fiz isso, é onde que eu traí alguma mulher aí por aí, que eu fiz filho fora de casamento, se tivesse casado.
Né, Santão? Não, olha, a gente atura cada coisa que eu vou te dizer. Não tem um grupo aí, você, mesmo que você seja hipócrita, mesmo que você não siga nada, você tem que dizer, não, eu sou católico não praticante. Não, eu sou evangélico não praticante. Para você ter uma ideia aqui já no YouTube, exemplo. Eu falava desse sem vergonha aí que deu o bloqueio, eu já vou chamar de sem vergonha mesmo. E olha, sinceramente, enfim, não quero nem estar colocando essa vibração ruim, mas é o exemplo. Eu falando lá da farinha revelatória, falei, qual foi o outro assunto? Campanha do Sol. Esse camarada não quer que fale, mas eu falo de todos que fazem isso, são falsos profetas. Inclusive esse. Se ele está fazendo, se ele se arrependeu, tudo bem, não se encaixa. E os fãs vieram e disseram assim, você não é evangélico, você não tem Deus na vida. Ou você é um católico que tem raiva dos evangélicos, porque esse aí é o santão dos evangélicos. 15 milhões de besta quadrada evangélica seguindo ele. De todas as denominações. Aí, claro, você julga pela aparência. Eu julgo com a reta justiça, vendo o fato e comentando sobre o fato. Realmente tinha lá a Companhia do Sol, tinha lá a farinha e tal. E a pessoa me taxando como um sujeito do lado do mal, um satanás, porque na cabeça dela, pelo fato de falar do santão, do Salmo 91, eu... Não é o santão, o santo lá que escreveu o Salmo 91, é o santão que fez a oração do Salmo 91. Eu era o pandemônio, né? Eu era satânico, eu não tinha Deus. Imagina, se essas pessoas vão nos julgar naquele dia, né? Nós estamos ralados, porque os nossos inimigos, ou aqueles que não gostam das nossas opiniões, vão colocar nós no inferno. E os que são fãs nossos vão colocar nós no céu. Ainda bem que é um justo juiz que vai nos julgar, vai analisar a nossa vida por completo, os prós, os contras, os nossos pecados, os nossos acertos e tal. Vai colocar na balança e vai decidir o que for melhor. Entendeu? Mas imagine só, né? Imagine. Eu não coloco ninguém no fogo do inferno, nem no céu, eu não julgo com relação à vida vindoura, ou o porvir, a salvação de pessoas. Agora, com relação a atos, a alguns assuntos, a gente comenta, é natural comentar. Eu não encontro, no dia que me provar na Bíblia que tem a campanha do sal, que Jesus fez a campanha do sal, os apóstolos, e que Jesus fez a farinha revelatória, eu digo assim, não, o camarada está certo. Aplausos para ele é de Deus. Okay? Então, o sujeito implementa uma série de heresias, não só esse, vários, e a gente criticar as heresias desse povo passa como ruim. Mas quem justifica é Deus. Né? Ainda bem que é Deus. Porque imagina nós nas mãos desses malfeitores. Eles fariam o pior do que fizeram com Jesus. Eles fazem. Esses são os fariseus do templo daquela época. Ele chega a dizer que não é para criticar. Quem critica não é de Deus. Tá bom, então João Batista foi para o inferno, né? Criticou o rei Herodes, um político. O Pedro também foi para o inferno, que ele disse assim, não obedecer à lei dos homens, mas sim à lei de Deus. Tem que obedecer à lei de Deus em vez da lei dos homens. Mas vale obedecer à lei de Deus do que dos homens, ele disse mais ou menos assim. Então Pedro, ele é um anárquico, surgindo contra a lei dos homens. É complicado, sabe? E a cada dia fica mais complicado essa situação desse mundo mágico de Zeus. Fãs vai sempre existir. Coisa boa e coisa errada. Vai sempre existir. Iludidos vão sempre existir. E como é fácil enganar, né? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, por que eu tenho que ser esse camarada que não tem coragem para enganar? Eu sei enganar, só que eu não tenho coragem para enganar. Só assim. Eu tenho sabedoria para enganar, mas eu não tenho coragem para enganar. E eles não, às vezes eles nem têm até sabedoria para enganar. Às vezes eles
consulto outras pessoas que passam algo para eles, eles captam, eles pegam no ar e eles têm coragem mesmo para enganar, vão lá e pronto. Agora, pergunte para eles se eles acreditam em Deus, se o suposto Deus não der nem um centavo para eles. Pergunte para eles se eles acreditam em Deus, se a marolinha, se as campanhazinhas que eles fazem não der nem um centavo para eles. Vai lá, pergunte. Vai lá ver. Outra coisa, você vive com o seu santão? Não vive, né? Não sabe o que ele está fazendo nesse exato momento. O que ele está pensando em imprimir para o povo, e passar para o povo. Para lucrar. Eu aqui faço vídeos aleatórios do que eu quiser falar. Eu não fico pensando assim, bom, tem que fazer uma coisa assim para atrair o público, para quê, né? Então esse é um mundo mágico de Zeus, que você pertence e não sabe. Como já dizia até o próprio Marcelo Nova, você está na panela do diabo sem saber que está na panela do diabo. Faz parte da panela do diabo e não sabe. Não, nesse caso, você faz parte do mundo mágico de Zeus e não sabe. Lamentavelmente. Então, cada vez mais, com o passar do tempo, tudo vai se revelando. Só quem realmente ficar muito pitolado, não quiser mudar de opinião porque é turrão, teimoso, mas está aí. Diferente do passado, que a gente não tinha tanto acesso, tinha que pagar por curso, tinha que pagar por livros. Era tudo muito difícil. A internet facilitou. Temos vários trabalhos maravilhosos de youtubers que realmente querem mostrar a verdade para o povo. Sinceramente, eu tenho muitas ressalvas, tem coisa ali que ele fala que eu não acredito, que eu já estudei o contrário do que ele fala, mas eu considero mais o Jadson Ferrer, que é um ateu convicto, mas que desmascara os safados de igreja, do que eu acreditar num bispo Bruno Leonardo. Vou acreditar num camarada aqui. Qual que é o pior? O que mente em nome de Deus? Ou o que fala a verdade, mesmo não acreditando em Deus? Qual que é o pior? Coloca na balança. E na realidade, às vezes o ateu está falando o que está falando, mas ele lá por dentro, ele até crê em Deus, não do Deus das religiões, não do Deus das denominações, dos grandes showmans que existem por aí, os pastorzões, os pastorzonas, as cantorazonas e tal. Não desse. Mas um Deus está acima disso, tá fora disso. Agora nós estamos tendo uma polêmica aí da tal Sônia, bispa Sônia, família Hernandes, parece que ela disse que os LGBTs vão para o céu, coisa semelhante. O povo, quer dizer, vai atrás de uma nova treta, de uma nova briguinha. Meus amigos, olha, eu vou dizer, ser franco aqui, revelar um mistério para vocês. Os próprios pastores, líderes religiosos, eles ficam atentos ao que dá mais view. Então eles vão falar algo que chame atenção para que, de alguma forma, traga para eles benefícios monetários, se é que vocês me compreendem. Então eles sempre vão falar aquilo que pode gerar uma polêmica. Por exemplo, nesse caso aí, que não é um líder religioso, mas é um exemplo que a gente pode dar, é um sujeito que se diz profeta, que disse que era gay. Vocês acreditam que o John é gay? Eu não acredito. Ainda que possa ter, tem gente aí que diga que andou com um outro homem, mas eu não acredito. Com base naquelas fotografias que vazou naquele site ali, não, eu não acredito. E nem acredito que o bispo Bruno Leonardo também seja. Eu só estou falando do bispo aí da turma, porque eles andam perseguindo o canal da gente, e os outros que ofendem eles não dão bola.
Vocês acreditam que o tio homem aqui, com base naquela fotografia, que ele é uma armação fake que ele pagou para estar em evidência? Assim como esses líderes, talvez eles nem paguem, mas eles mesmos já dizem alguma coisa para que caia numa polêmica e venha fiéis para eles, já que eles estão perdendo ninguém, eles estão em dívidas, esses mesmos da Renascer, que era a ex-igreja do Cacá. É assim que funciona. Então você vai ficar naquela picuinha, ai, que absurdo que a bispa falou, que o bispo falou. Olha, ele falou porque quer ter hype e ganhar dinheiro. Ela falou no caso. Simples assim. Porque se ela falar o trivial, o que é conhecido e muito, bispa, me responda, o gay vai pro céu? Não, não vai, né? Porque não abandonou a prática. Mas o quê? Tal. Agora diz, não, vai sim. Isso dá muito mais view do que dizer que não, né? É a estratégia. Quantos canais já estão falando desse assunto? Até o Santo Vagnão. Eu vi lá no Santo Vagnão. Um trecho assim, a capinha só. Não cheguei a ver o vídeo. Como eu falei do Vagnão, agora o YouTube anda divulgando o vídeo do Vagnão para mim. O Vagnão que foi para Santo do Arco-Íris. O Vagnão é outro personagem. O próprio Nando Moura já desmascarou ele. É um outro personagem nesse YouTube. O cara quer ser mais santo que os demais, mas é farinha do mesmo saco, tá criando um personagem, porque aquele personagem dá dinheiro. Tá cheio de gente assim, que tenta agradar gregos e troianos, agradar principalmente a ala mais forte, impulsiona mais. Não, são passadores de pano para erros de todos. Ele pode ver, eles não falam mal, não é que não falam mal, eles não falam a verdade que representa para os fãs o mal. Mas não falam. Eles não vão chegar assim, pois é, lá naquela igreja lá tem adultério. Oh, não vão, não. Eu vou dizer, uma igreja abençoada lá, o grande mistério que aconteceu lá, olha, quantas almas foram salvas. Eles vão para esse lado. De todos, assim. Tem um canal que ele prega contra heresias. É o canal Pregando Escrituras Pregando, uma coisa assim. Pregando as Escrituras deve ser. Já deve ter acho que 1 milhão de inscritos. E os vídeos dele que bombaram foram sobre posições sexuais ilícitas. Vários nesse sentido. Tudo bem, tudo correto. Tá? Quando ele chegou, porque ele quis estar no hype, para falar da Santa do Arco-Íris, a gente não viu nenhuma crítica. Só defesa. Por quê? Não quer ficar queimado diante da ala deles lá, que é só os seguidores deles, e também não quer ser ameaçado em processo. Agora, no meu caso, quando eu comentei, pretendo mais nem comentar mais nada, foi para falar a verdade, não foi para agradar ninguém, para pegar inscritos do canal deles pro meu, pedir, como a volta e meia aparece essa gente com um problema dizendo que eu quero inscrito. Aonde que eu fico pedindo inscrito? Nos vídeos anteriores do passado eu pedia, mas era em vídeos geralmente de reflexão, de momento da política, de história. Dificilmente, a não ser que tinha uma treta, mas não tinha nada a ver com essa instituição, era uma época que eu nem falava dela, que foi do período de 2017 até 2019. Sinceramente, eu não quero inscritos de nenhuma igreja. Sabe por quê? Porque nós não vimos fanáticos. E os fanáticos querem que você fique falando só daquilo. Eles não mudam de vibração. Eu quero falar daquilo. E eu não sou disso. Quem quiser ficar aqui, vai ficar porque gosta do canal da minha pessoa. Porque eu não vou fazer o que os outros querem. Não vou mesmo. Inclusive, já uns 2, 3 aí. Um canal bem grandão que estava inscrito no meu canal já se desinscreveu depois que eu mudei o nome do canal e disse que não ia mais falar de treta agora. Tudo bem, respeito a pessoa dele, ele tem a pegada dele, eu tenho a minha e eu vou seguindo. Agora, ele não passou nem 1%, essa pessoa, do que eu passei aqui. Eu tenho certeza absoluta que ele não passou nem 1%. Ainda que ele recebeu alguma represália, assim, de algumas falas que ele disse, né? Mas não passou, não.
Não passou ameaça de processo, não passou estrago, passou aborrecimento, grandes canais processando. Eu, por exemplo, fui processado pelo Bruno Leonardo. Quem que foi nesse YouTube processado pelo Bruno Leonardo? Eu não vi ninguém até agora. O maior canal do YouTube, né? Então, assim, depois de começar a criticar porque eu saí dessa contendarada toda, no golpe, eu tô tranquilo, vai fazer o que eu fiz. Diga assim, tá aqui a prova, né? Aqui, ó. Vai fazer o que eu fiz para receber isso aqui, para se incomodar com isso aqui. Isso aqui é o troféu de falar a verdade, ó. Esse não aparece o nome dele aí. Tá mentindo? Aí, desistiu do processo, claro, mas foi processado. Eu não sei se não vou ser agora que eu fiz a contra-notificação de mais um erro que o camarada, a equipe dele, cometeu comigo. Eu simplesmente dizendo que ele desistiu disso aqui e elogiando. Então é assim, adianta estar desgastando-se com essa turma? Não dá. Ok? E por que eu coloquei no título da live Mundo Mais de Deus? Porque Deus está cheio de controvérsia nesse mundo. Se você parar para analisar pela lógica, não tem lógica alguma. Uma pessoa que vem e prega para você amor, diz que é necessário você amar o próximo, amar o seu inimigo. Mas no primeiro toquezinho, nem pisou no calo dele, é só um toquezinho de leve sem querer. Já te dá uma marretada, cadê aquilo que ela prega? Tem que pregar e viver. Né? Quer ver outra coisa maluca dessa turma? Não pode processar ninguém. Irmão que fica litigando na justiça é pecado. Mas quando eles se sentem ofendidos, são os primeiros a processar. Quer ver outra coisa louca também nesse mundo mágico de Zeus? Que eles podem pregar contra tudo e todos. Mas alguém diz um ai deles, eles vão dizer, não toqueis nos ungidos do Senhor. Não toqueis nas meninas dos olhos de Deus. Deus vai te castigar, vai te colocar no fundo da cama. Mas não vai colocar no fundo da cama o líder religioso que atacou outra igreja, atacou outro líder? Não, é homem de Deus. Então, olha que maravilha. Eu posso falar tudo que eu quero e ainda tenho essa blindagem. Esse foro especial, esse foro privilegiado, que ninguém pode me atacar, mas eu posso atacar todos. E atacar muitas das vezes com mentira, com hipocrisias, porque você falar a verdade, como diz o ditado, quem fala a verdade não merece castigo. Tem algo comprovado aqui, e eu chego e digo assim, tá aqui, como esse aqui, né? Isso aqui é algo comprovado. Aqui o camarada me processou e desistiu, isso aqui é comprovado. Eu falar isso aqui, o que significa isso? Eu estou difamando alguém, injuriando, caluniando, eu estou mentindo, eu estou atacando, eu estou falando mal. Não, tá aqui, isso aqui é a prova, poxa. O que eu recebi do Correio aqui, o AR aqui do Correio da Bahia, é a prova, O AR do Correio da Bahia, postado 2 de abril, é a prova. Isso aqui é a prova. Agora, eu chego aqui, começo a descascar a lenha, inventar, dizer que o camarada me processou e não me processou, e xingar ele, aí sim eu estou falando mal, aí sim eu sou mentiroso, aí sim eu tenho que ser criticado. Mas na mentalidade de gente fanática, você com essa porcaria aqui, com esse papel aqui comprovado, você está falando mal. E os líderes religiosos adoram ter esse privilégio, dado pelos fanáticos. Porque muitos líderes religiosos falam com base em nada. Simplesmente para criticar, para dividir, para somar. Eles ficam criticando, dividindo, dizendo que lá não presta, que aqui que presta para somar. Mas só que eles não têm nem prova, muitas das vezes, do que eles estão falando. Eu só falo para tirar o povo de lá para vir para cá. E ganhar dinheiro. E se você parar para analisar, como tem a controvérsia, tem o contraditório, é um paradoxo. Se você está lá e vem para cá, você vai perceber que os mesmos erros que tinha lá, tem aqui, ou às vezes até piores. Entendeu? Então, esse mundo mais, assim, é hilário. Outra coisa hilária, a pessoa defender um ídolo que está lá num pecadão, digamos, um adultério, um homicídio,
Não, ele é de Deus, não, ele errar é humano, vamos perdoar ele, vamos pagar um sacrifício de jejum de oração para ele ser salvo, para ele, vamos, diabo, acabou com ele. Olha a misericórdia, misericórdia com um bandido que matou alguém, misericórdia com um pedófilo, misericórdia com um adúltero, isso é misericórdia. Agora, o outro que não fez nada, não fez nada grave, simplesmente porque eles não gostam, eles descascam a lenha, querem que ele morra, lança todo tipo de sorte de maldições. Olha só a loucura. Às vezes o camarada, vamos lá, vamos colocar uma situação assim pequena que é muito combatida por essa gente. Nem vou entrar no detalhe de uso e costume, porque isso aí é chato, né? Essas igrejas de uso e costume aí que prezam pelo uso e costume, não prezam pela libertação da pessoa. Olha também, isso não tem cabimento, né? A barba é pecado na cabeça de muitos aí. Maquiagem é pecado, mas o adultério não é. Eles defendem os adúlteros. Estava vendo um vídeo no irmão Silvio Pinheiro, Curitiba, da CCB, que lá estava indo as lésbicas para a CCB vestidas de roupa da CCB com um véu. E eles não criticaram, porque estavam de acordo com o uso e costume da CCB. Então, quer dizer, você pode ser homossexual, mas está no uso e costume da CCB, não está em pecado. É um exemplo. Você pode ser lésbica, está no uso e costume da CCB e ninguém te vê com uma outra mulher, você esconde muito, você é de Deus. Você pode estar lá no, sei lá, no 70º adultério, sei lá quantas pessoas, mas você está no uso e costume ali, você está certo. Vendo? Isso aí eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, até um bug aqui grande. Mas uma coisa que eu quero dizer assim, às vezes o camarada tá lá se ralando, trabalhando e tal, e fala um palavrão, porque se incomodou. Oh, o homem de Deus falou um palavrão, meu Deus do céu. Às vezes ele bateu o martelo em cima do dedo e disse, putz! Oh, o homem de Deus falou isso aí. A mulher de Deus falou assim, é um escândalo, é o fim do mundo. Mas, se uma outra, ou até mesmo essa pessoa, for pega no adultério, ai, Jesus tem misericórdia, eu não estou vendo direito, peraí, deixa eu fechar os olhos aqui, eu tô tendo um AVC, eu não tô enxergando direito, tô com as vistas embaçadas, isso aí não pode ser verdade. Não é aquela pessoa, eu tô vendo coisas. É assim que funciona. É uma passação de pano para erro a peça e crucificação dos pequeninhos, de coisas pequenas. Faz igual que Jesus nos alertou. Colhe um mosquito e engole um camelo. O que é colher um mosquito? É se importar com coisinha pequenininha, mosquitozinho. Mosquito é pequeno com relação a um camelo, né? Ó, você se importa, fica colhendo mosquitos. Já vai demora, porque são pequenininhos e tal. Dá um trabalho também, coisa pequena, ínfima. Agora, um camelo é grande, é visível. O mosquito não é visível, é invisível. E Jesus disse que escoa mosquitos, e quando os mosquitos, que seriam os defeitozinhos que todos nós temos, que não interferem na nossa salvação, e fica engolindo camelos, camelões desse tamanho, eles engolam aquele camelão visível assim, ó. E seria passar pano ou aceitar erros gravíssimos como pedofilia dentro da igreja, naquele caso daquele vagabundo, daquele aleluia, como adultérios, como homicídios, como roubo, furto do dinheiro da obra de Deus e outras coisas mais. Então essa é a situação. Para ver quão grave está a igreja, né? Em que situação grave está a igreja, quão grave é a situação desses que se dizem de Deus, cristãos, crentes. É muito lamentável. Cada vez que eu vejo esses absurdos, as pessoas falando, sinceramente, eu acho que eu vou evitar até ver, porque eu fico muito chocado com cada declaração de pessoas que se dizem cristãs. E também temos outras hipocrisias, como, por exemplo, se acontece com um filho da ciclana, beltrana, tudo bem, tem que ser lascado lá, tem que ser lascado. Mas se é meu parente, se é meu, né, eles também passam pano.
Tem a passação de pano para parentes. Não, meu filhinho, não, meu filhinho não cometeu adultério, meu filhinho não está viciado nas drogas, não foi preso nas drogas como o filho do santo lá, né? Não, isso aí é calúnia, injúria, difamação e cadeia e não sei o que mais a quatro. É esse mundo mágico de Zeus cada vez mais claro para aqueles que pensam, para aqueles que não pensam, não está claro. E é assim, e eu creio que isso sempre foi assim. É porque o povo não tinha acesso à informação. O povo acreditava, por conta da ignorância, em qualquer coisa. Mas sempre foi assim. Isso que está visível aos nossos olhos no ano de 2023 era visível, mesmo que as pessoas não entendiam, só os mais sábiozinhos. Lá em 1920, 1919, que foi o ano que a minha avó nasceu, 1916 foi o ano que meu avô nasceu, meus avós maternos, na década de 1920, em 1800, acho que era. Isso que nós estamos vendo do mundo pentecostal, essas aberrações, aconteciam na época do William Seymour, da Rua Azusa, de 1906. 1906. Naquele tempo não tinha imprensa com a força que tem agora. Existia a imprensa, mas a imprensa foi a partir de 1500, se eu não me equivoco, 500 e pouco, com a invenção por Gutenberg, que seria a imprensa escrita. Não tínhamos o rádio com toda a força. Começou o rádio a partir da década de 1920, parece. Depois foi vindo a TV, 1950, até combinar na internet, 1995. Seu comecinho, ano 2000, sou boom, chegando com toda a força. Então é aí que a gente começou a entender as coisas. Agora, se não tem internet, se não tem acesso a essas informações, por isso que hoje o ateu às vezes tem mais convicção do seu ateísmo do que no passado, porque tem provas, você faz checagem pela lógica, e você fica assim, claro que você não vai endoidecer, às vezes você vai ficar apegado a alguma coisa, só o simples fato de ficar apegado ao estudo é uma crença ao estudo, para não surtar. Mas você vai checando que no mínimo existe a farsa, com quase 100% de comprovação das religiões. Religião católica, religião evangélica, a exploração do povo pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica da fé do povo, a ingenuidade do povo, que continua que nem dos tempos passados, mas com a ressalva de que hoje se tem mais acesso, dá para questionar mais, por conta de muitas provas, muitas experiências, amargas, muitas das vezes. Então, por exemplo, hoje eu estou muito mais assim, tranquilo na minha, do que na época que eu saí de igreja. Porque quando eu saí de igreja, ainda tinha internet, mas eu não estava procurando e nem me formando ou estudando acerca de muitas coisas que eu ainda desconhecia. Então, quando eu saí em 2009, aquele peso sobre mim, aquela dúvida, pairava. Principalmente, e agora? O que vai ser? Será que eu não tenho que voltar para a igreja? Capaz de eu ser condenado ao fogo do inferno porque eu não vou para a igreja, porque eu não tomo a Santa Ceia. E agora, o que vai ser de mim? Aí você vai para o YouTube e se depara com canais como do pastor falecido já, pastor Moabel, assembleariano, falando verdade. Você vai encontrando o Mário Persona, vai encontrando o Caio Fábio, até o Rubens, quando falava alguma coisa séria, da verdade oculta. Aquele lá, o Pedrosa, falando do ocultismo, ainda que depois falou algumas besteiras, mas falava muitas verdades, no momento pelo menos como eu comecei a ver. Aí eu comecei, puxa, será mesmo? Então eu não estou errado. Vou ver como é que a religião é terrível, né? Olha a culpa que ela te coloca quando tu sai. A maneira de te amarrar, te prender ali. Isso era uma lobotomia, uma lavagem cerebral, aquilo que é chamado até mesmo de controle de massas, um controle social. Então eu fui me formando e agora, assim, ó, já vai para 15 anos. Eu estou muito mais tranquilo do que estava nos primeiros meses ou anos da saída da instituição. A cada dia eu vejo que eu fiz a melhor coisa que eu deveria ter feito. Porque se
ainda tenho alguns problemas, teria muito mais se eu continuasse na instituição, vendo o que a gente está vendo aí. Imagina eu lá dentro da instituição, sabendo do adultério dos santos e das santas. E tantas outras coisas que estão sucedendo em várias igrejas, né? Muito bom. Isso tudo que está acontecendo, o que volta e meia acontece, só ratifica, só confirma mais o que eu pensava lá no início, mas ainda estava com medo. Ainda achava que podia perder. Tanto é que esse medo estava sobre mim, esse receio, que eu fui voltando assim, ou tentar ir para a igreja em 2015, quando estava acontecendo algumas doenças, mas as doenças eram produtos, não Deus está fora da religião, e sim do que eu estava passando, vivenciando, transtorno de ansiedade, perdas, novamente outras perdas que eu já tinha passado no próprio passado, e eu fui entendendo melhor que o que eu achava que tinha a ver com religião, na realidade era o quê? Mente, psicologia, psicanálise. Era que eu deveria cuidar da minha mente, não era que eu tinha que cuidar do meu espírito, não precisa, mas é uma questão de mente, é uma questão de sobreviver diante das intempéries, era uma questão de eu vencer as crises. Não tinha nada a ver com religião. Deus te cobrou. Não, não, não. É a situação, como eu me encontrava e que eu fui criado. Se eu fosse criado num lar ateu ou num lar não tão religioso, eu não ia sentir nada. Não, não ia. Mas porque na tua cabeça assim, olha, se você sair, você vai para o inferno, você vai ser acometido por enfermidades, olha, e se voltar às enfermidades ou tiver enfermidade, você tem que voltar correndo, se matando, para adorar um Deus de barro, 4 paredes, tijolos. Não é adorar Jesus, porque Jesus é onisciente, não é? Jesus não é onisciente, Deus não é onisciente. Então por que você vai correr para ir atrás de uma parede de barro? Essa parede aqui. Oh, aleluia, essa parede me salva. Esse barro, esse concreto, esse cimento, esse reboco, essa pintura me salva. Aqui, essa pintura aqui está me salvando. Essa parede aqui está me salvando. Oh, mistério. Ainda tem gente que acredita piamente, briga, porque o sujeito não está indo na santa instituição dele, nas 4 paredes dele, no quartinho dele. É uma briga danada. Não faz muito tempo disso aí no canal. Ele diz que é fã meu, né? Mas disse isso. Que ele tem medo de perder a salvação por estar fora da igreja. Ele não quer ser desigrejado porque ele vai para o inferno. Claro, vender essa mentira lá para ele. E o que ele chama de desigrejado, na realidade, é o consciente, é o convertido. Quem são verdadeiramente os desigrejados, que esse termo nem existe, que eles dizem, são aqueles que estão lá dentro do templo dando uma de fariseu, pregando uma coisa e vivendo outra, pregando contra o adultério, estando no adultério. Esses são os que não têm temor de Deus, não são igreja do Senhor, são igreja do diabo ou do homem. São esses. Você acredita que veio um desses fanáticos? Nós sabemos que tu és um desigrejado. Nós sabemos que tu vai pro inferno. O cara veio nos comentários. Agora, vocês estão vendo aí que eu tô fazendo short, né? A hora que aparecer esse comentário, eu vou fazer short. Porque senão eu falo aqui, vocês vão pensar que é mentira. Mas eu recebo cada comentário, porque na hora eu fico incomodado e excluo. Agora eu vou excluir, não. Vou fazer short. Fazer short, respondendo esses malucos aí. Aí, o camarada... é chato. Isso tudo faz parte do mundo mágico de Zeus, tá? O mundo mágico de Zeus é isso aí. Esses igrejados, onde já vai pro inferno. Se eu for fazer um short, eu disse, tu é Deus, né? Pá,
Tu és Deus para saber que eu não sou igreja de Deus. Tu és Deus para me sentenciar ao fogo do inferno. Tu és Deus, né? Como é que está a tua vida? Tua vida é toda certinha, perfeitinha? Tu já está garantido no céu? Mas será que não é o céu? Eu nem vou te julgar. Eu só vou dizer, num caso hipotético, será que não é o céu da boca do leão que é Satanás? É, no céu da boca do leão, ele deve já estar garantido lá mesmo, né? Que nem é o leão da tribo de Judá. É aquele que anda bramindo como ou rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, que é o maligno. Você vê, né? Esses religiosos. E muitos podem ser até crianças, adolescentes, ensinados erroneamente. Assim, ou aqueles velhões que já estão perdidos e não sabem, e ficam falando isso aí. Eles nunca vão entender que o evangelho não é julgamento. Olha, isso aí também é outra loucura do mundo mágico de Zeus. E a gente está aqui falando de religião, porque se fosse o mundo mágico de Zeus da política, também tinha outras hipocrisias. Olha só, ele diz que não é para julgar, né? Não julgueis para não ser julgados. Somos os primeiros a dizer que a gente vai para o inferno. Não está na igreja, vai para o inferno. Um camarada não me jogou dizendo que eu vou para o inferno, cara. Hã? Não pode falar dos outros. Não é para jogar. Você está falando do adultério dele, está falando disso aqui. Tu és o primeiro a dizer que os outros todos estão no inferno e tu vai para o céu. Tu está julgando até a ti mesmo, dizendo que você está no céu. Sendo que quem vai julgar é Deus. Então é uma loucura. Tu fica assim, meu Deus. Eles acusam os outros daquilo que eles são. Eles acusam os outros daquilo que eles são. Eles falam aquilo ou contra aquilo que eles fazem. Eu não entendo essa lógica. Queria entender. Iria ser um hipócrita, que nem eles. Iria. Mas não consigo. Entendeu? Não vai ter acerto, vai continuar. Quanto mais ignorância, fanatismo e alienação que colaboram de alguma maneira, que ajudam essa ignorância, mais essas pessoas vão estar presas a essas dicotomias, a essas ambiguidades, a esses paradoxos contraditórios. Né? É contraditório. O que é ser contraditório? É você não ser aquilo que você diz que é. Como dizem por aí, no ditado, não diz assim, faço o que eu faço. Não, não é assim que diz, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos isso. É contraditório. Agora você vai fazer o que eu digo. Eu estou dizendo aqui para você. E eu não tenho que fazer o que eu digo, eu tenho que fazer o que eu digo. Se eu falo o que eu falo, eu tenho que fazer isso que eu falo. Porque que moral eu tenho para estar falando o que eu falo, se eu não faço o que eu falo? É assim que os religiosos, seja padres, seja pastores, fazem. Entendeu? É a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, vocês não podem enganar ninguém. Vocês não podem enganar ninguém. Não podem enganar ninguém. Vocês não podem enganar ninguém. E aí eu engano alguém. Vocês não podem mentir em nome de Deus. Aí você vai lá e engana em nome de Deus, né? É. Não é uma loucura, não? Claro que é. Então, meus caros, você percebe a grande perturbação dessa gente. E o remédio é se afastar desses perturbados. Eu, quando olho um perturbado fanático, a questão não é ser cristão, a questão não é pertencer a alguma denominação, é o fanático. Eu baixo a cabeça, vou para um lado, vou para o outro, não quero nem olhar direito, porque eles já vão olhar com olhares incriminando as pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles, se tiver a oportunidade para vir falar contigo, só vão falar abobrinhas. Nada do evangelho, nada de Cristo, nada que vai te acrescentar, nada que vai te edificar. É um poço de contenda, um poço de tudo que não presta, entendeu? Então, a melhor coisa a fazer é evitar. É a recomendação bíblica. Paulo disse assim, aqueles que não trazem a mesma doutrina, nem saudeis, nem recebeis em sua casa. Paulo diz isso, a recomendação, Paulo não, João diz isso, não recebeis, não saudeis, não recebeis nem na sua casa. E é exatamente. E muitas vezes a gente tem que fazer para não se corromper ou para também não se aborrecer.
Porque você vai trazer uma pessoa que pensa justamente o contrário do que você pensa, você vai ficar só em contenda, em briga. Não adianta. Né? Imagina eu trazer para uma casa um sujeito que é drogado. Eu não sou drogado. Olha como é que vai virar a baderna na casa. Porque eu vou estar na droga também. Eu vou trazer um beberrão que bebe, que até cair, todo dia tá bebendo num bar. Ou em casa, seja onde for. Tem que cuidar, tem que levar, se for o caso, né? Se tiver como ajudar, tudo bem. Mas eu não tenho como ficar com isso aí, não. Tem que ser esperto nesse sentido. Tem que ser esperto. Porque senão você vira vítima do Satanás. Senão, qualquer hora, só um momento, um barulho, você vai virar o quê? Presa fácil dos hipócritas. Você vai se tornar, se você traz um hipócrita para sua casa, você vai ser um hipócrita. Se você traz qualquer um, é bíblico isso que eu estou falando, não estou inventando nada. Então eu prefiro, não quero contenda, se cumprimenta, tudo bem, mas ter aquela intimidade com uma pessoa que pensa totalmente fora dos teus preceitos, é antagônico, é contrário àquilo que você pensa e sabe. Imagina, eu vou aqui, o amor de Cristo transcende tudo isso. Jesus não quer divisão, não quer nada. Mas Jesus foi prudente. Quando ele viu que os judeus queriam matar ele saía fora. Jesus não queria os judeus perto deles, os fariseus, que só queriam combater Jesus. Viu Jesus na rua, ei, vem cá, como é que tu diz que és o filho de Deus? Vem cá aqui, rapaz. Olha aí, como é que é essa história aí? E tá cheio desses crentes, igual os fariseus. Igual os fariseus. Eles querem te questionar com óbvio. É para você ver a loucura. E esses religiosos mesmo, né? Bíblia debaixo do braço, assim, é capaz de dar até uma bibliada em ti, né? Isso. Eu era assim, na minha ingenuidade na época, mas dificilmente eu criticava alguém, eu falava na rua, quando encontrava, se me cumprimentava, amém, paz, tal. Mas tem aqueles, né, aquele salgadão que eles acham que tem que dar uma surra de Bíblia para a pessoa ir para a igreja. Tem. A igreja é a porta da salvação. Eu só vi porcaria dentro da igreja, sendo franco para vocês. Só vi porcaria. Eu vi adultério dentro da igreja, eu estou dizendo da igreja local onde eu estava. Não estou nem falando da Santa lá em São Paulo. Estou falando daqui. Adultério, roubo, furto. A minha avó também viu. Tanto que ela não queria nem dar mais o dízimo por conta disso. Namoricos escandalosos na frente da igreja. Transações dentro da igreja, fora da igreja. Transações, quando eu falo transações, não é transação financeira, não. Você entende, né? Eu só vi coisa que não presta. Soube de casos que o sujeito era pastor, saiu, não foi mais ser pastor, virou o quê? Sabe o que ele virou? Virou cafetão. Abriu uma zona e virou cafetão. O outro saiu, virou sei lá o quê? Drogadão. E eu tô falando de líderes, eu não tô falando dos membrozinhos, que eram fracozinhos, nada disso. Eu tô falando de obreiros, de presbíteros, só brincadeira. De presbíteros, diáconos, nem sei se tinha diácono naquela época, era mais presbítero. Estou falando desses. Então, eu vi alguma. Se eu disser que eu não vi nada de errado dentro da igreja, eu estou mentindo. Eu vi coisas boas também, claro que eu vi. Mas teve muita coisa ruim. Essa máxima de dizer que vai para a igreja está salvo, que lá só tem coisa boa, de Deus, não tem mundo lá, isso é uma balela. Lá que você encontra o mundão. Lá que você encontra tudo que não presta. E não é daqueles que vão lá com temor a Deus. São dos crentes que estão lá 20, 30, 40 anos, dando péssimo exemplo. Os seus filhos que nasceram de berço. São esses os vexames. São esses que dão péssimo testemunho. Não é aquele que está lá querendo se libertar de algum vício, vai lá com fé. Não, eu nunca me escandalizei com nenhum desses. Que nem é crente, está lá procurando libertação. Os escândalos são dos crentes. As perseguições são dos crentes. Filho de crente. Eu só sofri perseguição a minha vida toda de crente. Filho de crente. Perturbado crente. Eu não contei lá no outro canal que tinha um retardado, que se eu soubesse que ele era filho de crente naquela época, eu já tinha atacado na cara dele. Ele me perseguia seguindo uma patotinha lá, para estar enturmado. E o pai dele é pastor. A mãe dele é obreira. De igreja, abrir até uma igreja por aí. Crente do quente é terrível. O pai não responde ao filho, mas o pai tem que dar no mínimo
educação para o filho para não puxar encrenca com ninguém, para não fazer mal para ninguém. Se o filho faz isso e o pai defende esse erro, como eu creio que esses dois aí, que são os pais desse camarada, defendem, acabou-se. Eu não sou filho de crente, meu pai é católico, né? Dei muito mais bom exemplo que muitos por aí. Então garante alguma coisa, ser filho de pastor, não ser filho de pastor, ser filho de crente, filho de crente. Claro que eu não estou falando dos filhos de pastores e de crentes que realmente são homens e mulheres de Deus, que tem. São minoria, mas tem. A maioria que eu percebi, pode ser que eu esteja equivocado, eram malandros, enganadores, drogados, prostitutos, todos esses. E de várias denominações, não é de uma só não. Tá? Agora, eu não estou falando isso aqui porque eu sou melhor do que as pessoas, não é nada disso. É só para dizer para vocês que essa máxima de dizer que eu tenho que ir para a igreja para ser salvo é balela, porque se você fosse salvo indo para a igreja, não existiria adultério, engano, engodo, safadeza dentro da igreja. E não adianta vir aplicar aqui o joio e o trigo, porque aquela parábola do joio e do trigo é para os judeus, vocês não sabem nem disso. Tá bom? Você nem sabe disso. Aquela parábola do joio e do trigo é quando o Senhor Jesus vier para os judeus, é uma escatologia, uma interpretação escatológica, que Deus vai separar o bom do ruim, vai colocar o judeu ruim para o inferno e o judeu bom para o céu. É isso ali que quer dizer. Não está falando de igreja ali. Mas eles interpretam assim, venderam essa ideia. Vai estudar um dos estudos do pastor Moabel nesse sentido, para você entender. Nem eu sabia disso também, fui procurar. É uma interpretação, claro, uma teoria. Pode não ser 100% verdadeira, mas tem lógica. Quem vai para a igreja achando que não vai ver nenhum problema é porque é cego. A questão não é essa, a questão é o exemplo. A questão não é um irmãozinho, uma irmãzinha, a questão é a liderança da igreja. Agora você vai para uma igreja onde a liderança é corrupta, é enganadora, é adúltera, enfim. Você está consentindo com o erro. Jesus disse assim, claro que não se aplica necessariamente a isso, era um outro contexto que se cumpriu até na palavra, já se cumpriu. Mas ele diz, quando veres abominação, isso parafraseando Daniel, o profeta Daniel, quando veres abominação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê, fuja. Vou repetir, quando vires abominação, o que é abominação no lugar santo? Um líder religioso ser adúltero e não confessar o seu adultério. Não ser disciplinado. O que é abominação no lugar santo? Enganar, mentir em nome de Deus, fazer tanta atrocidade, que isso é abominação diante dos olhos do Senhor. E quando você vê isso aí, o que a Bíblia diz? Quem lê, entenda. Quem está lendo, pegando no ar a situação, entenda. E quem vê, fuja. Você está vendo o erro, você vai estar lá, eu vou ficar aqui, porque aqui eu me converti, aqui eu só saio no caixão. Uma vez santo salva aqui, sempre santo salva aqui. Vai nessa, cara. Vai nessa. É assim. Aí o camarada vê, né? Sai daquelas coisas. Não tem a consciência do evangelho, que quem salva é Jesus, que ele não é nada sem Jesus. Se ele estiver morrendo lá no campo, e ele buscar Jesus, Jesus salva ele lá, pedir perdão. Tá? Igreja é só um local para encontro de pessoas, nada mais do que isso. Tanto é que Jesus disse que viria o tempo que não adorariam nem no monte, como muitos cultuam o monte, né? A Santa Edilene das Matas Fechadas, a cultuadeira de monte, e nem no templo de Salomão, de mais cedo, mas sim aqueles que adorarem em espírito e em verdade. O Pai vai receber esses. Porque Deus é espírito e se alegra daqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Não é em carne, não é em mentira. Que é o contrário do espírito e verdade. Não é em carne e não é em mentira. É em espírito. Não é em matéria, não é em tijolo, não é em templo. É em espírito. Será que você não entende isso? Espírito. Espírito. Pneuma. Você sabia que pneu quer dizer ar? E ar tem a ver com espírito? Você não sabia. Pois é. Então, tem que analisar isso aí. Espírito, verdade. Já fiz várias pregações nisso aqui, não preciso nem estar repetindo. Quem já é das antigas sabe que eu já falei várias vezes sobre isso.
A religião vem com engano, né? Não, é no monte, é no templo, é na matéria, é na mentira da hipocrisia. Mundo mágico de Zeus. Seria o mundo mágico de Bob, que eu coloquei Zeus, que é o deus grego, tá? Para quem não sabe o que significa Zeus. Para os gregos é um nome da divindade de um deus, tá bom? Abraço e até a próxima.